Olá, estamos com um programa muito prazer, mais uma vez uma entrevistada muito especial, Mária Cristiane von Miller, psicóloga maravilhosa, e vamos continuar, trabalhando então no mundo masculino. Novembro, Mara, eu dediquei para nós poder falar, divulgar, alertar, o mundo masculino, o Novembro Azul. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, a disfunção erétil. Certo. Tá, obrigada, André, pelo convite, queria, assim, parabenizar também pelo teu programa, porque um programa que o nome já fala muito, muito prazer, que tu vai trabalhando questões, vai ajudando a quebrar alguns tabus que a gente sabe são importantes serem quebrados, para que as pessoas tenham mais plenitude nas suas relações também, E isso, tu falaste agora da questão do Novembro Azul, da saúde masculina, que também é uma temática que de uns anos para cá vem sendo abordada, e as pessoas, a gente sabe de modo geral que como para o homem é mais difícil procurar ajuda, ainda mais quando envolve questões que tem a ver com sexualidade, ou que tem a ver com problemas de saúde erétil, por exemplo, assim. Então, que legal tu trazer essa temática em pauta para a gente poder trabalhar e, quem sabe, ajudar de alguma forma as pessoas que estão passando por essa problemática, Sim, saber, que temos especialistas em Montenegro que podem ajudar, que estão ao acesso fácil, e quebrar esse tabu do homem, que já tem, como falamos em outros programas, um preconceito, um tabu de ir ao médico, de não se cuidar, É uma crença que já vem cultural, Cultural, Isso, cultural. Essa temática que tu falaste agora sobre a disfunção erétil, muitas vezes a gente, até dentro do consultório, se depara com alguns depoimentos, Andréia, de homens que vêm e, primeiramente, um pouco envergonhados, de uma situação como se isso fosse um motivo para sentir vergonha. Mas a gente sabe que em cima deles tem um peso muito grande, essa questão do desempenho sexual, na cama, enfim, que o peso sobre o homem, às vezes, é muito maior do que sobre a mulher, Existe, até porque eles não têm a possibilidade, digamos, de fazer de conta, Não, que as mulheres ainda fingir, podem, podem fingir, eles não têm essa possibilidade. E aí eu levo muito assim para eles, em termos de percentual no Brasil, por exemplo, que a gente tem disfunção erétil, que em torno de 45% dos homens, de 18 anos para cima, até a idade mais avançada, que passam por essa questão. Quer dizer, 45% não é um indivíduo só, é um número bem expressivo. E muitos envolvendo ou uma causa, ou com relações assim, emocionais, psicológicas, e outros com questões orgânicas, que daí é um outro patamar. Sim. Eu vi ontem, Mara, 70% às vezes é o psicológico e 30%, É a parte orgânica. Orgânica. É muito comum, por exemplo, quando eles vêm para buscar ajuda no consultório psicológico, eles geralmente já passaram por um médico especialista, e esse médico detectou que não existe uma causa orgânica. Tudo certo, Isa. Orgânico é uma doença, ou a próstata, ou vamos dizer diabetes, hipertensão, para o público conseguir entender o orgânico. Do psicológico. A causa orgânica, a Andrea falou, que existe, ele passa por um médico e o exame comprova que tem uma origem determinada no organismo, assim, algo que vai ser tratado por um médico, seja com uma medicação, seja uma questão de cirurgia, às vezes, seja o que for. Mas não é só uma questão emocional, embora o emocional também acaba sendo Abala atingido muito, exatamente pela situação. E outras situações, o homem já passou pelos médicos, às vezes por mais de um, e não foi detectada nenhuma causa clínica, orgânica, ou seja, fez exames e não existe nenhum problema físico ali. Então, vem para o consultório, porque daí se detecta que sim, que é uma causa que tem fundo emocional, psicológico. E quando o paciente chega, por exemplo, e ele não passou por um médico, a gente primeiro recomenda, ele primeiro precisa passar para a gente descartar a possibilidade orgânica, porque não tem sentido eu ficar tratando uma coisa como psicológica, e daqui a pouco ele está com uma hipertensão, que a gente falaste, está com diabetes elevada, ou até, em casos mais graves, desenvolvendo um tumor de próstata, alguma coisa assim que a gente sabe que existe também. Então, a gente sempre sugere e precisa que passe primeiro pelo clínico, para depois a gente trabalhar as questões psicológicas. Sim. E, Mara, não tem idade, Não. Não existe uma idade, é a partir dos 50, com 30.
a gente vê casos, às vezes, né, que atende como coach também, 18, 20, às vezes é uma insegurança, um relacionamento que tumultua muito, que, né, vem trazer depressão, ansiedade. Então, não existe uma idade para dizer, é a partir de tal idade que pode haver isso, né? Até havia um tempo assim que era mais frequente, depois dos 45, 50, pela própria assim, do organismo que já vai tendo algumas limitações. Mas hoje, de uns anos para cá, se vê realmente, como tu falaste assim, não existe mais uma faixa etária, 18, 20, 20 e poucos anos, muitas vezes com causas muito diferentes, né, conforme a faixa etária. Até os mais jovens, que daí é mais comum ser mais questão emocional do que uma coisa clínica, está muito ligado à ansiedade, aquele adolescente ou que está iniciando a sua atividade sexual e que tem questão de autoestima baixa, ou então, por exemplo, já teve alguns relacionamentos com algumas meninas ou com meninos, com seus parceiros, parceiras, e foram satisfatórios, mas tem aquela menina, aquele parceiro, aquele lá que a pessoa quer muito. E aí aumenta o nível de segurança e às vezes com aquela pessoa pode acontecer uma situação assim de não ter uma ereção de acordo com como gostaria que tenha, né? Exatamente, chega na hora, né? Então ele conquista, ele consegue conquistar a pessoa e ele fica tão... A ansiedade fica tão elevada. Nossa, né? E existe uma cobrança também dele mesmo para ter um desempenho, para tipo, né, para conquistar de fato a pessoa querer voltar a estar com ele, né? Exatamente. Daí o nível de ansiedade aumenta e aí pode acontecer, claro, de ter uma questão de não ter uma ereção, né? Tem a libido, mas não tem ereção. Tem a libido, tem o desejo, né? Ou às vezes, então, acontece, vamos dizer, não só não ter ereção, mas tem a pouquinho no meio da relação, né? Perde a ereção. Exatamente, sim. Justamente porque existe não consegue relaxar ali no momento por uma expectativa muito grande que cria, ou então porque quer mostrar um desempenho muito bom, né? Então, o nível de cobrança aumenta muito. E depende muito de como o parceiro, a parceira também lida com as questões, né? Porque eu sempre digo essa questão de disfunção erétil, todo o tratamento, tudo que envolve, não é só o homem, mas como o seu parceiro ou sua parceira lidam com isso também. Porque de nada ajuda o parceiro ou a parceira a criticarem, né? Que ele falhou, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Ou usar termos até pejorativos para chamar a pessoa, né, porque não conseguiu ter uma ereção. Isso não ajuda em nada, né? Ter a questão de, às vezes até no momento, por exemplo, tá no ato sexual, teve uma questão de não ter ereção, dar um tempo, tomar um banho, conversar, fazer uma outra coisa e reiniciar aos poucos, né? Assim, bem de leve, bem sutilmente, quando vem funciona bem, né? Então, depende muito como o parceiro e a parceira também lidam com isso. E também temos, né, não só o relacionamento, mas os fatores externos, né? O homem principalmente, vamos dizer, no trabalho, nas finanças, né? Familiares, às vezes, problemas com o pai, mãe, que tem que resolver, auxiliar, né? Então, isso também pode vir, né, Mara, a ter a disfunção erétil. Pode impactar. Porque também, assim, para o homem, a questão cultural é diferente, né? Por exemplo, uma mulher teve o seu dia que está cansada, está com questões, ela dizer para o seu parceiro, né, para a sua parceira que está cansado, parece que é mais aceito, né? Os homens lidam melhor com isso, né? Tá tudo certo, Agora, se a mulher está esperando seu marido, seu namorado, enfim, e ele chega e não está muito no clima, geralmente a reação da mulher é diferente, né? Claro, vai depender muito das questões dela estar bem consigo mesma e de entender que naquele momento, se ele não quer ou não está conseguindo uma ereção, não tem a ver com ela, com o corpo dela, mas com ele não estar bem também, né? Então, ele já tem um peso muito maior em cima deles, uma cobrança muito maior nesse sentido. E, claro, toda a questão assim, do trabalho que tu falaste, de questão de relações familiares, do peso, também de repente, voltar para casa, sentir que em casa vai ter muita cobrança, vai ter um peso muito em cima, maior ainda. Então, isso pode dificultar e pode levar realmente a uma questão de disfunção erétil, né? De não ter uma ereção. E em relação ao relacionamento, né, Mara? Muitas vezes o que acontece? Como tu falou, o diálogo,
não existe, né? E ele, no momento que acontece isso, ela vai ficar desconfiada, eu estou tendo outro relacionamento, ou um caso, ou ela, a primeira coisa, né, vai se sentir insegura, vai achar que é com ela que eu não estou tendo libido, que eu não estou tendo desejo, porque, como eu falo muito, a gente faz sexo, mas a gente não fala sobre sexo com o parceiro. Como deveria, né? Como deveria, para ter uma relação boa, seria maravilhosa, né? Tu sabe, assim, até assim, quando se atende mulheres, é muito mais comum, meia idade, 40 e poucos, 50 e poucos anos, que às vezes elas trazem um relato dentro do consultório de insatisfação, né? Que elas gostariam de coisas assim, de ter momentos diferentes com seus maridos, geralmente. E a gente pergunta, mas tu já falaste isso para ele? Ai, não. Como se fosse uma coisa assim. Eu não falo isso com ele. É por isso que eu falei da questão do teu programa, né? Que como é importante de trazer essas questões à tona, assim, sim, falar sobre sexo, falar sobre prazer, falar sobre orgasmo, falar sobre exploração do corpo, isso é muito importante, né? Independente da idade, né? Muito importante, independente da idade. Tem casos de mulher com 50, 60 anos, né? Que às vezes perdem o companheiro e daí sim começam a descobrir como mulher, né? Porque às vezes nem sentia prazer, só fazia, né, o sexo ali para suprir a necessidade do parceiro, não conversava e infelizmente ainda continua tendo isso muito, Mara, hoje. Muito. Quando eu falei da questão assim de que as mulheres podem fazer de conta, né? A gente ouve muitos relatos assim, e muito disso tem a ver não que o parceiro não esteja preocupado com essa parceira, mas porque ela não fala muitas vezes do que ela gostaria, de como ela gostaria daquilo que lhe dá prazer ou não, né? Então tem que ser conversado como qualquer outra coisa, porque essa questão da sexualidade, do exercício do sexo, da sexualidade do sexo numa relação é muito importante. Né? De algumas pessoas mais, outras menos, mas existe sim um grau de grande importância nisso. E se fala sobre tantas coisas, se fala sobre filhos, se fala sobre contas, se fala sobre trabalho e não se fala sobre isso, né? Sobre isso não. Existe um tabu dentro dos lares ainda, né? Mesmo depois que tu coloca o filho na cama ou que seja só os dois. No começo do relacionamento, quando é só os dois, não tem essa conversa. Eu não vejo isso, sabe? Tu conversando, como eu tenho atendimento ali na loja, e não vejo, não, mas eu não vou falar. Ainda tem aquele medo, aquela insegurança, o que o meu parceiro irá pensar se eu pedir pra gente fazer isso? Se eu falar que eu gosto assim, então tu não gosta do jeito que eu estou fazendo? Aí mostra muito o quanto o outro não está seguro com as suas questões, né? Porque se o meu parceiro fala pra mim que é um jeito diferente, e eu começo a achar que eu não estou agradando, não, que isso é comigo, então porque eu não estou bem com as minhas questões, né? Com certeza. Então, às vezes, a gente tem que parar e pensar se que o outro nos pede, o outro nos fala, nos incomoda, é porque ele está tocando numa ferida nossa, numa coisa nossa que não está bem resolvida. E a gente tem uma dificuldade para isso, né? Né? Se olhar no espelho. Se olhar no espelho e dizer, opa, o problema não é com o meu parceiro, o problema é comigo. Eu estou precisando de ajuda. Porque até uma outra coisa que eu falo bastante assim nos atendimentos é que a importância do sexo para o homem e para a mulher são diferentes, são coisas diferentes. Porque, não digo 100% todos são, mas a grande maioria. A mulher, ela tem toda uma questão de emocional muito forte envolvida para estar bem pronta, digamos, para a questão do exercício da sexualidade, para o ato sexual. É diferente do homem, que o homem ele está estressado, muitas vezes resolve com sexo, né? Ele está feliz, o sexo ajuda. Ele está triste, o sexo ajuda. Ele está cansado, o sexo ajuda. Então, depende muito. São coisas diferentes, né? E eu até uso muito uma metáfora, assim, que o homem é o fogo a gás e a mulher é o fogo a lenha. Exatamente. O homem, como fogo a gás, ele tem que entender que sua mulher é fogo a lenha. E a mulher, como fogo a lenha, tem que entender que o homem é fogo a gás. Não pode esperar do outro que seja como ela é. Então, ter essa questão de entender que o outro é diferente, vai manifestar o desejo diferente e vai ter desejos diferentes. Exatamente. Então, vamos fechar aqui o bloco com uma dica para vocês. Não finjam, mulheres, porque quem sai no prejuízo, com certeza, são vocês.